A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. Eu quero cumprimentar também você que está aí pela internet, você que vai ouvir essa mensagem a qualquer momento que você ouvir, em qualquer lugar, seja bem-vindo. Você que ainda não foi inscrito nesse canal, se inscreva, e eu desafio você a ouvir esta mensagem, esses próximos minutos aí. Com certeza você será edificado juntamente com a tua família, e se você gostar, dê o seu like, compartilhe esta mensagem para outras pessoas, enfim, que a graça de Deus possa transbordar no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Bom, amados, estamos aí nessa caminhada gostosa. Hoje vamos entrar no capítulo 5 de Efésios. Gostoso esse livro, né, irmãos? Mostra a soberania de Deus, mostra quem nós somos em Cristo, a nossa posição espiritual em Deus, mas também mostra qual é a nossa maneira de viver a vida com Deus na terra. Existe um padrão de vida de Deus para o nosso comportamento humano aqui na terra. Então, hoje vamos falar sobre o tema imitadores de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Efésios 5, agora o versículo 4: nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices. Olha que nome estranho, né, irmãos? Que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pode? E ele termina aqui no versículo 7. Portanto, não sejais seus companheiros. Que palavra, amado. Oremos. Pai amado e querido, estamos aqui reunidos como parte da tua igreja, da tua noiva na terra. Somos teus filhos amados, conforme diz a tua palavra. A tua palavra é viva, eficaz e poderosa, e sobre ela nós construímos toda a nossa vida. Seguimos somente a orientação do Senhor pela tua palavra. Estamos aqui para ser instruídos por ti. Tu és o nosso Pai eterno, um Pai de amor, um Pai que nos ama incondicionalmente. E todo pai que ama os filhos, instrui os filhos, ensina-os a como viver uma vida vitoriosa. E é assim que nós nos sentimos, vitoriosos no Senhor. E dia após dia, semana após semana, ano após ano, o Senhor vem nos instruindo, nos ensinando a como viver vitoriosamente nessa terra. E não deve ser diferente nesta manhã, meu Pai. Eu me coloco como teu instrumento, como vaso nas tuas mãos, sabendo que a glória, a excelência, o poder, o domínio, a honra é do Senhor totalmente. Portanto, que eu desapareça e que todos nós possamos ouvir a tua voz, ouvir e ver o teu agir nesta manhã entre nós. Fala-nos, aquietamo-nos para ouvir-te, edifica-nos, prepara-nos para mais uma semana para a tua glória, em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém
e graças a Deus. Santos e preciosos do Senhor, amém. Mais que vencedores, amém. Eleitos de Deus, amém. Amados irmãos, continuando nossos estudos no livro de Efésios, um livro que eu considero uma das epístolas, uma das cartas apostólicas, mais importante para a vida cristã. Nós já aprendemos aqui desde o início sobre a soberania de Deus, sobre que Deus nos escolheu, nos elegeu, nos predestinou, nos salvou, nos redimiu. A obra está completa. Hoje vamos ver novamente sobre o apóstolo Paulo exortando os irmãos a não viverem segundo este mundo. Eu disse para os irmãos que até no capítulo 3, Paulo ele mostrou sobre a nossa posição em Cristo, sobre a soberania de Deus, sobre a obra de Cristo na cruz do Calvário em nossas vidas. Do capítulo 4 em diante, Paulo ele começa a exortar os irmãos a como ter uma conduta, um comportamento segundo os padrões de Deus na terra. Então, eu disse para os irmãos e vou voltar a dizer hoje, Deus tem o seu jeito que Ele quer que os seus filhos na terra se comportem, a um comportamento, a uma educação, a um jeito de Deus para nós. É importante lembrarmos que desde a velha aliança, Deus sempre teve um padrão de comportamento humano de santidade e caráter, irmãos. O padrão de Deus não é cargas, pesos, fardos pesados para carregar. Não, quem faz isso é o sistema para poder controlar a vida das pessoas. Não é não. O padrão de Deus é um padrão de vida, é um padrão de alegria, é um padrão de paz, é um padrão de colheita boa, é um padrão de convívio maravilhoso, benéfico, de bondade. E desde a velha aliança, até antes da aliança com Moisés, olha o que Deus já falava para Abraão, em Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus diz assim, isso aqui foi antes de Deus estabelecer a aliança através de Moisés, a aliança da lei. Antes disso, Abraão vivia por fé, todos sabem disso, e Deus chegou em Abraão, olha só, 17:11 de Gênesis, sendo pois Abraão da idade de quê? De 99 anos. 99 anos, uma pessoa que já viveu bastante e que tem possivelmente já toda uma maneira de viver a vida, sim ou não? Um jeitão de viver a vida, já tem uma experiência. Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Esse ser perfeito, irmão, não significa que Deus espere que eu e você não errem nada. Não, você tem que ser redondinho, bonitinho. Não é isso. Esse ser perfeito é: ande na minha presença e pratique o padrão de caráter, de vida que o Senhor estabeleceu para nós viver na terra. Seja uma pessoa diferente do mundo, seja uma pessoa luz, seja uma pessoa que tenha pensamentos saudáveis, que tenha sentimentos saudáveis, que tenha comportamentos saudáveis. É isso que Deus disse. Deus disse isso para Abraão antes de Moisés, centenas de anos antes de Moisés. Paulo chega ao ápice da exortação aos irmãos, chamando-os para imitar a Deus. Como é que se imita alguém, irmãos? Me ajuda? Pode participar, os irmãos. Atitudes iguais. Você já viu como é que as pessoas imitam os artistas? Quem já viu? Quem já percebeu? Já viu a réplica como é que chama aquele daquele cantor famoso de rock lá, que já morreu faz muito tempo? O Elvis Presley. Você já viu? Se você jogar no Google, se você joga no Google lá, cover dos Elvis Presley, você vai ver que é muito parecida, né? Os caras deixam crescer aqui e colocam umas calças de boca de sino, e os caras se mexem igualmente, o artista, né? E assim você vê muitas pessoas desses clubes que existem aí,
desses atores, artistas, cantores famosos, as pessoas querem parecer, ficar igual. Se você vê o cover do Roberto Carlos, já vi esses dias, é muito, o cara, sabe, ele, até a risada ele quer fazer igual, né? Já viu ou não? Já teve essa? Então, imitar alguém é você se transformar nesse alguém. E Paulo chega aí então, depois que ele foi falando a nossa posição em Cristo, o que Cristo fez, a soberania de Deus, aí ele chega no ápice, ele vem e diz: agora eu quero que vocês imitem a Deus. Pastor, mas como é que eu vou imitar a Deus? Aqui ó, aqui olha como é que você imita a Deus, observando os padrões de Deus para a nossa vida. A gente imita Deus observando o que o Senhor diz na sua palavra. E é isso que vamos ver hoje um pouco. E vai seguir depois da semana que vem. Agora nós vamos fechar o livro de Efésios aprendendo a imitar Deus, aprendendo a correr de toda aquela conduta errada, carnal, humana que esse mundo vive. Olha o que Paulo diz. Efésios 1 e 2: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Se você quer imitar a Deus da forma correta, você vai vendo como é que Deus agiu desde os primórdios, desde a criação, como que Ele agiu, né? Até salvar os seus filhos, até se encarnar na pessoa de Cristo e se doar por nós. Você começa a imitar Deus. O que Jesus fez com os malfeitores que o crucificaram? Qual foi o comportamento dele? Qual foi o comportamento de Jesus diante de uma mulher adúltera, pega em adultério, pronta para ser apedrejada? Qual foi o comportamento? Qual foi o comportamento de Jesus diante dos desafios que esse mundo sempre nos dá? Como é que ele se comportou diante dos desafios, das doenças, das escassez, da miséria, do problema? Como que Jesus se comportou diante de pessoas que estavam constantemente lhe perseguindo e querendo lhe destruir? Percebe como que você tem que imitar Deus, olhando o estado de amor de Deus pelas nossas vidas? Paulo diz: andai em amor, como também Cristo vos amou. E como é que Cristo nos amou? Dizendo assim: eu te amo, ai como eu te amo. Assim que Cristo nos amou? Ai, você é a paixão da minha vida. Assim que Ele amou? Não, esse amor que a gente vê aí, principalmente entre a juventude, né? É um amor carnal, fraco. Ele não aguenta uma próxima paixão, ele já acaba aqui para começar lá de novo. É um amor fraquinho, bem carnal, bem... O amor de Deus por nós é um amor de se entregar, de sacrifício, de oferta. É um amor de atitude. Ninguém que ama com o amor de Deus ama apenas por palavras. Deve amar com atitudes. E aí, quando isso é feito, você começa a imitar a Deus. Por que Paulo, logo abaixo, depois que ele fala como imitar a Deus, ele vem aqui, explica e descreve como é que se imita a Deus? Andando em amor. Paulo fala sobre imitação. Isso significa observar como Deus agiu e agir como Ele. E ele explica como deve ser essa imitação. Em amor, como Cristo nos amou. Vivemos em um mundo de individualismo, né, irmão? Vamos falar a verdade, né? E egoísmo. As pessoas pensam somente em si o tempo todo, onde o mais importante é eu ter. Sim ou não? Sabe qual que é a razão dos conflitos da humanidade na Terra? É exatamente isso.
É porque as pessoas vivem num individualismo tão grande, mas tão grande, que elas se tornam egoístas, egocêntricas, sem sentimentos. Contudo, a exortação de Paulo à igreja é cuidarmos uns dos outros em amor. Os primeiros cristãos compreenderam e obedeceram e viveram esse comportamento divino, irmãos. É muito importante a gente observar o que a palavra do Senhor diz, o que Deus quer para nós. Eu já tive contato com muitas pessoas que são extremamente apegadas aos bens materiais, às coisas dessa terra, irmãos. E quanto mais as pessoas são apegadas aos bens materiais, mais infelizes elas são. Por quê? Porque o egoísmo toma conta do coração da pessoa. Os irmãos dos dias do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro e João, eles entenderam como é que tinha que viver, como é que tinha que imitar a Deus. Olha o que diz em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então eles tinham um carinho uns pelos outros, até na hora de comer. Eles tinham prazer de estar uns com os outros, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo, o quê? Em comum. Tinham tudo em comum. Não era esse individualismo que hoje fala, não, é meu, o carro é meu, mas como que é seu? Você vai embora e fica aí, não é seu não. Não é de ninguém isso aqui. Tudo aqui nessa terra é de Deus. Ele criou todas as coisas, ninguém leva nada, nem o rico leva a riqueza e nem o pobre leva a pobreza. Vai todo mundo embora do mesmo jeitinho. Eles entenderam isso, que tudo que eles possuíam ali, que eles tinham de posses, era em comum de todos. Olha que glorioso isso, irmãos. E por causa disso, eles eram felizes, via Deus se manifestar poderosamente no meio deles. Eles chegaram ao ponto de vender suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de vestir. Porque nessa época, esses irmãos sofriam tanto pelo Império Romano, e eles acreditavam que Jesus ia voltar naquele dia. Aí o que eles fizeram? Eles pegavam quem tinha propriedade, pegava a propriedade, vendia e dividia entre os irmãos que não tinham, e ficava ali, todo mundo comia, todo mundo tinha igual. Olha a mentalidade do nível que eles chegaram. Porque eles compreenderam pelos apóstolos que o individualismo não poderia existir no meio deles. Isso é muito importante, irmãos. Nós vivemos num mundo capitalista, agressivo, violento. Até certo ponto, eu concordo, porque no capitalismo você consegue ter resultado daquilo que você faz, do seu esforço, que você vai lá e faz. Mas ele rouba de nós a capacidade de pensar no próximo, muitas vezes, porque as pessoas ficam focadas em ter, nunca estão satisfeitas com o que tem, e elas esquecem de olhar para o lado do direito, da esquerda, o outro irmão, a outra pessoa. E nós, como povo de Deus, precisamos incorporar em nós as ações de Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Um dia ele olhou, ele diz: eu amo tanto essa minha raça que eu criei, esses meus filhos que estão todos desconstituídos da minha glória, debaixo de maldição, debaixo de pecado, estão todos pecadores, de costas viradas para mim. Eu amo tanto essa raça que eu vou me dar por eles, eu vou me entregar por eles. E sabe qual que é a nossa tendência humana? Amar quem nos ama. Sim ou não, irmãos? Quem não me ama, eu também não amo, porque sabe como é que é. A gente tem essa tendência. E Deus não. Deus, ele nos amou quando nós não amávamos ele.
quando nós estávamos perdidos, de costas viradas, quando nós não buscávamos ao Senhor, quando nós estávamos debaixo de maldição, de pecado, fazendo tudo que é desagradável a Ele, Ele nos amou com amor eterno. Imitar a Deus é isso, irmãos. Imitar a Deus não é sair julgando ninguém. Jesus nunca saiu julgando ninguém, sabia disso? Ele mesmo disse: eu a ninguém julgo, vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. E as pessoas acham que imitar a Deus é ser uma pessoa rígida ao ponto de sair julgando as pessoas. Não é isso. Segundo, se entregou por nós em oferta e sacrifício a Deus, conforme diz a palavra do Senhor aí. Paulo mostra como o amor de Deus o levou a se entregar e a sacrificar por nós. O que é sacrificar, irmãos? O que é sacrificar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O que é sacrificar? Fazer algo mais do que pode. Mais do que pode. Um esforço a mais. Esse esforço a mais vai contra o nosso querer. Sabe o que a gente quer? Sombra fresca e água fria. Sossego. É ou não é? A nossa natureza pede isso. Tranquilidade. Olha, não me arruma para a cabeça. Eu não quero dor de cabeça. Entendeu? É assim que a nossa natureza pensa. Deus estava num bem bom, tranquilo e calmo na eternidade, em seu trono. Aí Ele vem na pessoa de Cristo, o Verbo se fez carne, já nasceu numa família paupérrima, no meio dos animais, já estava na barriguinha lá de Maria, sendo perseguido, tinha que ser destruído. Quando nasceu, então, aí que teve que sair correndo, vai para cá, e vai para lá, e o anjo corre, porque está vivo, vai lá. E o tempo todo, desde criança, sendo perseguido, saiu do sossego, sacrificou-se por nós. Agora, se eu quero imitar a Deus, eu vou ter que fazer isso aqui na terra, irmãos. E vou ter que fazer isso pelo meus irmãos. E até pelos inimigos. Porque às vezes o inimigo te maltrata hoje, você sofre, te persegue, acontece. Mas amanhã ele bate na tua porta e a Bíblia diz que você tem que abençoar a vida dele. Quantas pessoas que carregam sentimentos de dor, de amargura, de raiva, de gente que passou na sua vida lá atrás, às vezes, de relacionamentos que teve, que quebrou, e quando você percebe logo quando a pessoa fala de relacionamentos passados, quando ela usa termos pejorativos, você percebe que a pessoa não perdoou. Porque quem perdoa consegue falar livremente. Eu vejo o irmão, me permite, o irmão Ivo, às vezes falando da ex dele, né? Numa tranquilidade de alma, de espírito, no sossego, sem nenhum sentimento de raiva, de ódio, de nada, porque não tem necessidade disso. Você sabe? Isso tudo é imitar a Deus. Você sabe o que Deus fala a respeito do nosso passado? Sabe o que Deus fala? Eu não me lembro mais. Mas Ele deu amnésia? Deus esquece? Deus esquece? Não, Ele sabe. Mas quando Ele diz isso é porque Ele diz: olha, o meu amor é tão grande por você, mas tão grande, que eu não me lembro mais. Eu não trago a memória, eu não fico fixado à memória o que você fez contra mim, contra os meus mandamentos, quando você estava lá atrás. Não se lembra mais. Imitar a Deus é isso, irmãos. É a gente conseguir viver uma vida nessa terra com capacidade de liberar perdão para todos que o mal fez na nossa vida. É lindo isso. Isso é o ápice de uma vida cristã com Deus. 99% dos crentes vão às igrejas, vão às congregações, sabe para quê?
para apenas um desencargo de consciência. Eu já fui na igreja. Mas quando elas têm que encarar uma situação dessa lá fora, elas carregam em seus corações, em suas mentes, a amargura do não perdão. Então, olha o que o apóstolo João disse a respeito, irmãos. Nós já lemos, né, esse texto sobre o sacrifício. Olha, 1 João capítulo 4, versículo 11, fala assim: amados, se Deus assim nos amou, como é que Ele nos amou? Com sacrifício, né, irmãos? Volta lá, Felipe. Aqui nós já lemos. Não, então vai, segue. É lá em Efésios que fala que o Senhor, isso, está no início, um pouco mais. No início? É isso, aqui ó, só para poder conferir aqui ó, com os irmãos, aqui ó, esse aqui. E se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus. Como é que Deus nos amou? Em oferta e sacrifício a Deus. Agora pode ir lá em João, por favor. Aqui, ó, João. Aí ele fala, ó, amados, se Deus assim nos amou em oferta e sacrifício, que assim foi que Paulo escreveu. Foi assim que Deus nos amou. Também nós devemos amar uns aos. Isso aqui é imitar a Deus, irmãos. Isso aqui é imitar a Deus. Você consegue lembrar daquelas pessoas que passou pela tua vida por anos lá atrás, machucou, te humilhou, pisou, fez, aconteceu, e hoje quando de repente vem a sua, você consegue falar dessa pessoa com tranquilidade de alma? Ou você fica tudo perturbado, seu sangue sobe, você fica, se transforma? Tem gente que é assim, e profere palavras pejorativas a respeito das pessoas. Devemos amar uns aos outros. Jesus teve tudo para chegar na cruz lá e falar. Ele podia pedir um anjo só para fazer esse negócio. Eu quero um anjo aqui, eu quero que esfola, mas esfola, arranca o couro desses camaradas que estavam matando aqui, arranca o couro desse. Ele teve tudo, ele disse, olhou e se perdoai, vocês não sabem o que faz. Esse é o nosso desafio. Olha, Paulo, após ele falar sobre a importância de imitarmos a Deus, agora ele começa novamente a descrever o comportamento humano, animal e carnal que não podemos incorporar em nossas vidas. Existe um comportamento humano que é animal, que é carnal, que existe nesse mundo e que nós não podemos aceitar em nossas vidas. Olha só o que ele diz, ó. Efésios 5, 3 e 5. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Forte essa palavra, né, irmãos? O apóstolo da graça que disse. Nessa palavra aqui não tem nenhum tipo de julgamento ou condenação, nada disso. O que tem aqui, Paulo está descrevendo quais são os comportamentos animais e carnais que o ser humano tem na terra. Eu quero discorrer com os irmãos nesse texto. Primeiro ele fala sobre a fornicação. O que é fornicação, irmão? Pode falar, irmão, nós estamos aqui de pessoas adultas, né? O Thiaguinho já está aqui 10 anos. Isso. Sexo entre duas pessoas que são solteiras, que não são casadas. A fornicação, irmãos, é a mesma coisa que prostituição. Hoje está a coisa mais normal, inclusive no meio evangélico.
As pessoas não têm pudor da sua intimidade, irmãos. Elas não têm mais. Os jovens hoje, eles tocam, cantam, acontece nessas grandes denominações, e eles estão namorando, mas eles não estão namorando aquele namoro de conhecer, de sentar para conversar. O jovem nem conversa mais. O jovem hoje, ou ele está praticando o sexo, ou ele está na internet ali, mas ele não senta mais para conversar, para dialogar, para compartilhar projetos de vida, planos. Não, é só para... A fornicação, irmãos, é um ato abominável aos olhos do Senhor. Sexo foi criado por Deus, é bom, saudável, necessário, importante. Foi Deus quem criou. Prazeroso, mas tem que ser dentro de uma relação de compromisso sério. E hoje não dá mais para falar que casamento é papel, porque não é nem papel mais. Tem que ser uma coisa de alma, de mente, de compromisso sério, onde há fidelidade dentro de um relacionamento. É ali que o sexo tem que ser feito de forma prazerosa e maravilhosa. Responsabilidade. Os jovens hoje, muitos deles não têm nem capacidade para sustentar um relacionamento, uma família, e já estão se deitando na cama, fazendo e acontecendo, e Deus está irado nessa situação. Você vê como é que está o mundo aí. Porque a intimidade humana é algo que Deus quer que seja preservado com inteligência e sabedoria. A intimidade tem que ser feito ali dentro de porque quando a relação sexual no casamento, no compromisso, torna ambos uma só carne. É um para o outro, para sempre. Não dá para você sair se expondo o seu corpo. E hoje no primeiro encontro já se tem a relação sexual, já se estabelece a fornicação. É um negócio nojento, porque não há respeito, não há compromisso, não há responsabilidade, e nós temos a obrigação de ensinar os nossos filhos a não viverem dessa forma, a se preservarem. Pastor, mas os tempos mudaram, mas a palavra do nosso Deus não muda. Nós temos que ser firme e forte e manter vivo a nossa forma de imitar a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. O que é esse abstenhar? Deixar? Não pode. Existem pais cristãos ensinando os filhos a usarem os preservativos. Olha, usa o preservativo. É a mesma coisa que você falar assim: olha, vai para a prostituição, mas se previne, mas vai para a prostituição. Jovens devem ouvir dos pais: estude, se prepare, trabalhe, crie condições financeiras e estabilidade emocional, e case, e tenha uma família decente, poderosa, e construa a sua história familiar. Pastor, mas os tempos mudaram. Tá bom, se a gente tiver que imitar Deus, vamos ter que fazer isso. Você quer imitar Deus ou imitar os tempos que mudaram? Não dá para dar um jeitinho. Não, vamos dar um jeitinho, pastor. Sabe o que é? Como é? Não. Jesus disse: tem que ser sim. Passou disso, é maligno, é carnal. Olha o que diz aí em Gálatas 5,19 também: porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza e lascívia.
Alguém vai dizer assim: pastor, mas como que o jovem vai esperar? Como é que ele vai esperar? Como é que ele vai... Bom, se o jovem não tiver capacidade de segurar os seus impulsos até no momento certo de responsabilidade, ele não terá capacidade de ter sucesso na vida. Porque o sucesso na vida depende da sua capacidade de ter moderação, de equilíbrio, de disciplina. Se você não controla os seus desejos, a sua carne, se você não consegue controlar, é porque o Espírito de Deus não habita em você. Porque se habitar, você controla. Você controla. Porque é pelo Espírito que você vai mortificar as obras da carne. Amados, nós temos que decidir nesse mundo tenebroso a quem nós vamos seguir e imitar: a Deus ou ao mundo. Não vamos ser cristãos nominais, de rótulos. Eu sou evangélico. Pronto. Ser evangélico, ser gospel hoje não tem nada a ver com ser imitador de Deus. Ou tem? Não tem. Segundo, Paulo fala sobre as impurezas. Tem a ver com tudo que vemos, pensamos e falamos. Sabe onde é que as impurezas se manifestam, irmão? Na mente, no coração e na boca. Tem a ver com isso. Olha o que diz em João capítulo 2 e versículo 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, desejo dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Você sabe por que muitas famílias esfaceladas? Sabe por que muita gente destruída? Sabe por que muita gente depressiva? Sabe por que muitos jovens se suicidando? É porque eles vivem segundo os desejos da carne e dos olhos, que não é do Pai. As impurezas da vida. Qual das irmãs aqui que frequenta o salão de beleza? Se você for no salão de beleza e tiver lá umas 10 mulheres, irmãos, eu não sei, mas eu nunca fui, né? Mas eu já ouvi muitas histórias. Minha esposa também vai, né? De vez em quando. Irmãos, você ouve muita coisa terrível. Mulheres, quando se reúnem juntas, é bem pior do que os homens. Sai coisa do arco da velha. E sabe o que esse ambiente se produz? Impurezas. Impurezas. Pastor, eu não posso ir no salão. Você deve ir no salão de beleza, mas você tem que vigiar, para você não entrar nessa conversinha, nessas impurezas que existem nesses ambientes, como também no local de trabalho, como também na faculdade. Tenho falado com meu filho que vai fazer faculdade, cuidado. A faculdade está cheinho de ateísmo, cheinho de descriminalização das drogas, cheinho de aborto, cheinho de desgraça, de prostituição, lá cheio, essa imundícia. Você tem que ter Deus na vida para você entrar, fazer o que você tem que fazer e sair do mesmo jeito que você entrou. E nós temos que fazer isso em qualquer ambiente, porque nós vivemos no mundo tenebroso, mas nós somos o quê? Luz. Nós não somos trevas. Esse é um assunto para a semana que vem. Luz e trevas. Então, concupiscência da carne e concupiscência dos olhos tem a ver muito com o que nós pensamos, com o que nós falamos e com o que nós vemos constantemente. Impurezas. Terceiro, avareza, que é idolatria. O que é avareza, irmão? Avareza. Isso. Avareza é amor desmedido pelas coisas materiais. A avareza torna as coisas materiais o Deus de quem a possui, muito combatido por Jesus e pelos apóstolos, sabia? A avareza faz o homem valorizar mais o carro dele do que a mulher. É ou não é? Já conheceu alguém assim? Eu já. A avareza
faz a mulher valorizar muito mais as suas joias do que os seus filhos, o seu marido, a sua casa. A avareza faz os relacionamentos se pautarem apenas em questões materiais, sim ou não? Hoje minha esposa mostrou no Facebook lá uma postagem que fizeram lá de um velho bem mesmo, com uma menina nova. Aí eu falei, tem dinheiro nessa jogada, podem ter certeza, porque essa disparidade é muito grande. A avareza faz isso. A mulher está à procura de riqueza, de bens materiais, e ela é prostituição também, sabe? Se vende, se coloca, é a avareza. A avareza faz, irmãos, os relacionamentos se distanciarem. A avareza faz as pessoas se tornarem frias. Eu me lembro quando eu comecei o ministério aqui, a rádio saiu daqui, que era aqui bem próximo, né? Eu ministrava na rádio, fui lá para o Cerejeiro, eu não tinha veículo, não tinha nada, e estava na fé. E aí eu pedi para o irmão, eu tinha um irmão lá, né, que tinha uma moto, ficava parado lá, nem usava a moto. Eu falei, irmão, presta essa moto para poder ir lá do outro lado da cidade, pegar o evangelho. Irmão, tá bom, então eu vou marchando assim mesmo, vamos andando, atravessando a cidade, todo domingo pregando a palavra. Avareza, irmãos. A moto enferrujou, mas não prestou. Amor sórdido pelos bens materiais. Aí depois de muitos anos, Deus trouxe alguém aqui de um coração, precisei de um carro aí para poder trabalhar e andar e fazer. Fiquei muito tempo bom. Aí ele chegou e emprestou o carro dele. Falei, pastor, está aqui o carro tem seguro, fica tranquilo. Fiquei com o carro uns meses todo lá, usei, nunca me cobrou nada, foi uma bênção na minha vida, porque o coração não está nessas coisas, o coração tem que estar aqui, entre nós, irmãos, tem que amar uns aos outros. Os bens materiais é para ser usado, não é para ser adorado. O avarento, ele é idólatra porque ele transforma o dinheiro no seu Deus. E Jesus, olha o que Jesus disse em Lucas 12:15, ele falou assim, e disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Jesus diz, acautelai-vos e cuidado, guardai-vos da avareza, desse amor sólido pelos bens materiais. As pessoas que são avarentas, elas são as pessoas mais infelizes da terra, irmãos, porque elas não conseguem amar a sua família, não conseguem, porque o amor dela está totalmente no dinheiro, nas coisas materiais. Pedro fala em 2 Pedro 2:14, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. O que é um coração exercitado na avareza? É um coração que está constante nas coisas materiais. A pessoa fica tão avarenta, tão idólatra, irmãos, que depois, quando ela está chegando no momento dela partir dessa terra, o desespero dela é deixar os bens. Para que eu vou deixar? Eu vou ficar sem meu carro, minha casa. E a pessoa não quer ir embora daqui, porque ela não quer deixar, ela quer levar, e ela sabe que não vai levar. Não vai levar. E ela fica no desespero. Já viu isso, mãe? A pessoa fica no desespero. E a pessoa que não é avarenta, que tem o coração em Deus, mãe, chegou a hora e falou, lembra da irmã Luzia? Tranquilo, eu estou indo embora para a eternidade. Fica tudo aí. Aí a pessoa que tem um coração em Deus. Amado, em nosso meio eu não recebo avarento. Amém, amados? Amém. Não receba isso para o teu coração jamais. Não deixe que nada tome o lugar de Deus na tua vida e no teu coração. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a você mesmo.
Nesse mandamento que o Senhor colocou, não entra bens materiais, irmão William. Ele fala a Deus e ao próximo. As coisas materiais você usa, então você não ama. Você ama a Deus e ao próximo. Quarto, ainda tem Mateus capítulo 6, versículo 24, muito forte isso aqui, ó. Jesus fala assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e amar Mamão. Mamão é dinheiro, é riqueza, é os bens materiais. A Mamão a gente usa ele, a gente pega ele e usa ele, põe ele para trabalhar para nós. Agora, servir, eu vou servir a Deus, amém? Servir, adorar, me prostrar, ter um coração apegado em Deus, e Mamão a gente põe ele para trabalhar para nós, isso é objeto, vai trabalhar aí para nós, coisa material. Você pega o carro, coloca lá, vamos trabalhar, vai fazer, é Mamão. Agora, tem pessoas que servem a Mamão, quem serve a Mamão não pode servir a Deus. Quarto, torpezas, irmãos. Estamos caminhando aí para o final, falta mais 3 itens, me aguenta aí. Atitudes vergonhosas. O que é torpeza? Atitudes vergonhosas aqui envolve a tudo na vida que é vergonhoso. Tudo que se imaginar de comportamento vergonhoso deve ser tirado dentre nós, irmãos. Sabia disso? Tudo que é um comportamento vergonhoso, isso é vergonhoso. Tem vários comportamentos. Por exemplo, glutonaria é vergonhosa, irmão? A pessoa, aquele glutão, é vergonhoso ou não? É vergonhoso, tira fora. Tem gente que come até morrer, vai comendo, não para mais de comer. É vergonhoso. Mas eu vou mostrar aqui um item que é vergonhoso, que a gente não pode aceitar entre nós, no sentido de você falar, não, isso na minha vida não. Romanos 1:27, olha o que diz lá, E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza lá, torpeza, vergonha. É vergonhoso esse comportamento, irmãos, e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. O mundo caminha para uma liberalidade total com relação a isso aqui, mas a igreja do Senhor na terra, enquanto ela é igreja, ela tem que olhar para isso e falar, isso é vergonhoso. A gente vai amar a sua vida, eu não vou ser preconceituoso, não vou discriminar, mas a sua atitude é vergonhosa. Eu já tive muitas pessoas, muitas não, umas 3 ou 4 pessoas desse ambiente aqui, próximo a mim, e eu dizia com toda a classe, a pessoa depois concordava comigo e falava, não, eu gosto do Tiago, porque o Tiago, ele separa a minha pessoa da minha prática. Eu dizia, olha, você é uma pessoa excelente, um menino bom, trabalhador, bacana, decente, só que é o seguinte, o que você faz, essa prática sua, a Bíblia discorda, eu discordo, Deus discorda, isso é vergonhoso. Aí eu já colocava um ponto ali, porque você sabe que essas pessoas que vivem dessa forma, homens com homens, é descarado, ele vai indo, ele começa a pular, sabe? Coisa terrível, vergonhosa. Isso nós não podemos aceitar em nossas vidas. Diga amém, amados. Amém. Isso é vergonhoso, é torpeza, não pode. Quinto, parvoices. O que é isso? Que palavra doida é essa? Parvoices. O que significa isso, irmãos? Alguém quer ajudar? Parvoices, nem eu não sabia, eu fui buscar o significado. Tudo que é fruto de imbecilidade. É isso mesmo. Coisas que não valorizam o que tem valor. Sabe quando a pessoa valoriza aquilo que não tem valor? Imbecil. É parvoíce. Paulo diz, tira isso do nosso meio. A gente tem que valorizar o que tem valor. O que tem valor. Sexto, chocarrices. O que é isso, irmão Will? Chocarrices. Aqui é zombaria e desrespeito. Tudo que for fruto de zombaria e desrespeito, não podemos aceitar em nossa vida. Amado, não entra na onda do mundo de zombaria. Não entre nisso. Seja crente. Não vou ficar zombando. Olha, eu posso até discordar da doutrina de muitas denominações aí fora, mas eu não posso sair zombando aí, desrespeitando as pessoas. Não pode. Paulo não fazia isso. Eu combato. Vou na palavra e combato as doutrinas erradas, mas você não pode zombar.
e desrespeitar. O desrespeito é em geral, viu, irmãos? Desrespeito para com o cônjuge, para com a família, para com os amigos. Chocarrice. Paulo tira fora. Paulo deixa bem claro que todos que vivem com esse comportamento que nós acabamos de ver aqui, não herdarão o reino de Cristo e de Deus, conforme está escrito lá em Efésios 5:5. Porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Por isso que a gente não pode ter esse comportamento, irmãos, porque nós somos reis e sacerdotes, amém? Nós somos herdeiros, somos filhos do Altíssimo. Como é que o meu coração vai estar cheio de idolatria, irmãos? Como é que eu vou estar cheio de chocarrices, parvoices? Não pode. Como é que eu vou estar cheio de prostituição, de impureza na minha vida? Não pode. Eu sou herdeiro de Deus. E Paulo fala aos irmãos que não se deve enganar, pois Deus derrama sua ira. Isso aqui é forte quando Paulo fala isso. Sobre nós, os filhos da obediência? Não. Sobre os filhos da desobediência que vivem com essas práticas em suas vidas, sabia? Olha lá o que diz, ó. Efésios 5:6. Ninguém vos engane com palavras vãs. Aquelas palavras vãs, as palavras de filosofias, de relatividade da verdade. Não, cada um tem a sua verdade. Não existe verdade absoluta. Para mim existe. O que Deus diz para mim é a verdade absoluta. Pode passar o tempo que passar, gerações que passarem, isso aqui é absoluto. Amém? Então você tem que fazer o mesmo, é imitar Deus. E aí ele diz aqui, ó, palavras vãs, porque por estas coisas, tudo isso que nós já vimos hoje, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você não vê aí a ira de Deus sobre a vida de muita gente que vive dessa forma, com tudo isso aqui? Família destruídas, emoções destruídas, suicídios, fobias, síndrome do pânico, gente toda destruída. Por quê? Porque vive dessa forma, irmãos. E eu termino agora com a recomendação que Paulo faz aos irmãos sobre nossas amizades. Aqui eu termino nesse texto. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É lícito você ter contato com todas as pessoas. Sim ou não? Sim, é lícito. Mas não convém que você traga todas as pessoas para junto de você. Porque nem todas as pessoas vivem o padrão de Deus na vida. Paulo termina dizendo, olha o que ele fala aqui, ó. Portanto, não sejais... Você acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.